Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Dessa vez a instalação da nossa CNC Fengssac 1015. Antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. E qualquer dúvida que você tiver, pode deixar nos comentários que a gente responde. O primeiro passo, recomendo dar uma olhada no manual. Porém, esse manual ele vem em inglês e espanhol. Caso você não seja fluente nessas línguas ou não entenda o mínimo, não tem problema, pois o manual ele vem bem ilustrativo e dá para você apenas assimilar as imagens dos parafusos e acessórios e peças através da etiqueta que vem neles e também a ilustração. Então, o primeiro passo, resumidamente, é a gente montar a estrutura, unir as barras dos eixos para formar o retângulo da CNC. Começando pelos eixos Y, a gente vai fixar a correia e cortar ela a 130 mm, como manda o manual, a mais do que o comprimento da barra, para ficar essa sobra aí como vocês estão vendo. Aí a gente alinha a correia e já instala o primeiro motor na barra da direita e depois só instalar o segundo motor na barra da esquerda. Esses dois motores vai controlar a barra do eixo X. Aproveitando para dizer o motivo que me fez escolher essa máquina. Ela possui toda a estruturação em perfil 2040, o que traz uma melhor robustez. Resumindo, esse perfil 2040 é um perfil de 20 mm de espessura por 40 mm de largura, em comparação a outras máquinas que vêm com perfil 20/20, ou seja, traz uma robustez melhor. Outro fator foi a questão desses motores terem 4 rodanas, 2 em cima e 2 embaixo, trazendo também uma melhor estabilidade. Repare aí que também é muito importante a gente manter uma tensão adequada nas correias, para ter um melhor funcionamento dos motores. Falei aí, a etiqueta dos parafusos, em cada saquinho vem descrevendo qual tipo de parafuso, o tamanho, quantas unidades, do mesmo jeito que no manual vem dizendo a quantidade que você vai usar em cada passo. Esta etapa é a fixação dos pés. Uma etapa bem simples, onde você vai alinhar as porcas no trilho, depois fazer o aperto dos parafusos. É muito importante que você deixe eles bastante alinhados, para ficar no esquadro, quando você fechar o retângulo. Repare aí também que eu cometi um erro, mas que logo na frente vai ser corrigido. Foi dobrar essa correia aí, onde o pé tem justamente ali o espaçozinho para ela passar. E é normal ela ficar sobrando também. Aí, nesse caso, a bancada eu tive que fazer uma adaptação. Como não é uma bancada programada, é uma bancada provisória, eu tive que colocar essas duas peças para aumentar a largura da bancada, já que a máquina ultrapassa o tamanho da bancada que eu tinha. Após a colocação dos pés, a próxima etapa seria fechar o retângulo. Como eu falei, se atentando nessa parte do alinhamento, do esquadro, deixar no esquadro para fechar o retângulo perfeito. É basicamente passar as roscas, fazer a fixação com os parafusos. É muito importante também se atentar em cada passo descrito no manual, pois ele pede para passar algumas roscas a mais e lá na frente vai ser fixado outras peças, como a caixa da placa controladora e também no eixo X, as cantoneiras que vai fixar e vai deixar ele também no esquadro perfeito. Após fechar o retângulo, a gente parte para a montagem do eixo X, no caso a barra X, onde a gente vai fazer o mesmo processo de fixação de correia na tensão adequada. No meu caso, vocês podem ver aí dois motores do eixo X, um deles sendo o Z-Kit, que tem o eixo Z, que faz a halter subir e descer. No manual, ele descreve que os dois podem se manter no mesmo eixo, mas a condição para isso seria eu perder um pouco da área de trabalho, ou seja, só um vai funcionar por vez. Então eu vou ter que deixar o outro lá no canto, que eu vou perder aí mais ou menos 200 mm da área de trabalho no comprimento do eixo Y. É importante também sempre estar checando se ele está deslizando legal, se ele está enganchando. E não se esquece de deixar o like, se inscrever, e ativar o sininho caso você queira receber notificação dos próximos vídeos. Também se tiver alguma dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente tenta responder.
repare que sobra bastante cinta aí que você poderá cortar mais para frente. Como eu falei lá atrás, existe essas porcas que vai ter que ser passada antes de você fazer a fixação, e essas duas seria basicamente da cantoneira, e do outro lado vai ter também a porca da cantoneira que vai fixar o trilho de alumínio que vai correr os passa-fio. Mais para frente eu vou mostrar melhor. Aí o ideal seria ter, né, mais alguém para auxiliar, para segurar a barra enquanto faz o alinhamento e a fixação dos parafusos. Repare que tem parafusos de dois tamanhos. Nesse caso aí seria o maior, para fazer a fixação da barra do eixo X. E as cantoneiras, como eu falei, de um material bem resistente, metálico, não sei dizer se é alumínio ou ferro, não reparei na hora, com os devidos parafusos. Essas cantoneiras fazem com que tenha uma melhor estabilidade também nesse eixo X. A próxima etapa, basicamente, a gente vai fixar duas cantoneiras em cada eixo. Nesse caso, eu estou fixando a primeira cantoneira no eixo X para fazer a fixação do trilho com esses parafusos e porcas, para depois colocar a esteira passa-cabo em cima. Após finalizar essa etapa de montagem da parte estrutural, damos início à parte elétrica, onde começamos pela parte da placa controladora, onde temos que fixar ela dentro dessa caixinha. E já deixando uma crítica aqui, isso é algo que já podia vir de fábrica, até para facilitar nosso trabalho e poupar nosso tempo. Perceba que aí é uma parte bem delicada, onde tem pouco espaço para segurar a porca, ou seja, deu muito trabalho. Trabalho esse que com certeza merece seu like e sua inscrição no nosso canal. Não esqueça que essa é uma forma de apoiar nosso trabalho e trazer mais vídeo com mais qualidade. Como eu falei anteriormente, se atentar à passagem dessas porcas, que eu tive que desmontar para fazer a passagem novamente, né? Como vocês podem ver aí, tinha duas porcas que eu esqueci de colocar, que é justamente onde vai ser fixado a caixinha da placa controladora. E por sinal, eu ainda consegui instalar ela de forma errada, sendo que essas entradas aí do USB e da fonte de energia tem que ser virada para o outro lado. Mas aí coisa que eu tive que corrigir depois e deu tudo certo. Após fixar a placa na caixa e a caixa no trilho, agora partimos para os fios. Nesta etapa, começamos colocando a esteira para passar os fios nos trilhos de alumínio que a gente havia instalado. Temos dois tamanhos aí, uma menor e uma maior. A menor vai no eixo X e a maior iria no eixo Y. Os fios utilizados em todos os motores são iguais, uma ponta com 4 saídas e outra ponta com 6 saídas. A ponta de 6 saídas ela vai diretamente na placa e a ponta de 4 vai no motor. A única diferença desses fios são os tamanhos. Então o motor que vai mais longe usa o fio maior e vice-versa. O motor que está mais perto ele usa o fio menor. Este trilho temos que arrancar todos os dentes, esses dentinhos aí que fica para cima, para facilitar o nosso trabalho. Mas para testes de movimento eu resolvi fazer os fios por fora. Depois que tiver tudo certo, a gente organiza ele dentro do trilho.
Outro detalhe que vale ressaltar aqui é em relação ao fio do motor Y da parte esquerda, ou seja, é aquele que atravessa todo o eixo X. Como vocês podem ver aí, ele vai por dentro do trilho X até chegar do outro lado. Eu havia colocado por fora. Errei, fui moleque. Mas outro detalhe aqui que serve também como uma crítica é em relação à montagem que veio de fábrica. No manual ele mostra o motor com a ligação dos cabos para cima, e no meu caso ele veio com a parte da ligação dos cabos para baixo. Tive que desmontar todo o eixo só para virar essa parte aí do motor em 180 graus, ou seja, a ligação dos cabos estava para baixo, fazendo com que pudesse forçar e até danificar o cabo. Eu tive que virar essa parte para cima, justamente para não ter esse problema mais para frente. E também isso aí foi um erro, no caso da instalação, da montagem de fábrica. Problema resolvido, como vocês podem ver aí, os dois cabos por cima, vindo por cima. Agora eu vou fazer a fixação do eixo Z, que é o que faz a descida e a subida da halter. Primeiro fixando o eixo Z no eixo X e depois a halter no eixo Z. Vale se atentar também na ligação dos cabos e não misturar, ou seja, eu tinha cometido o erro de colocar o cabo do eixo Z no motor X, ou seja, o movimento que seria para fazer o eixo Z ia fazer no motor X da halter. É uma parte bem complexa, mas aí quem for mexer com isso vai entender na prática. Aí a gente parte para a ligação para fazer os testes de movimento. O que é que acontece? Toda essa parte de ligação de fios está bem descrito no manual. Mas basicamente, resumindo, seria o cabo do eixo Z, os dois do eixo Y, que são os laterais, e o do eixo X que você for usar. Além desses, claro, o botão stop, a conexão de força e a conexão de USB também. Aí vocês podem ver já ela movimentando. E aí eu coloco já o laser, já fazendo os primeiros testes, coisa que vai ficar para o próximo vídeo, para isso não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem, que vocês curtam o vídeo, que vocês se inscrevam para dar aquela forcinha. E deixe também no comentário sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, enfim. Agradeço a todos desde já e até o próximo vídeo.